Ó, vamos falar sobre um assunto que todo mundo anda comentando e todo mundo está muito assustado. O segundo caso de malária foi registrado aqui na Paraíba e novamente no município do Conde, né, litoral do nosso estado. Uma doença que não é comum no nosso estado, não é comum no nosso país, que há muito tempo não tinha registro, mas que pode ser transmitida por mosquito e também pode ser propagada por contato com sangue contaminado. Mas como se proteger? E a questão de tratamento? Assunto agora para o quadro Só Saúde. Aqui no estúdio a gente recebe com muito carinho, mais uma vez, o médico infectologista, doutor Fernando Chagas. Oi, doutor Fernando. Tem um assunto que está dominando as conversas, todo mundo assistindo. A gente traz o senhor aqui para nos ajudar com muita informação. Quais são os prejuízos, doutor Fernando, da malária para a nossa saúde? É o seguinte, Fernanda, é uma doença que a gente até já se deparou algumas vezes com alguns casos aqui, mas não com a transmissão sendo feita dentro do estado, né? Aí, o que é que acontece? É uma doença causada por um micro-organismo, né, que ela se caracteriza pela transmissão por vetor. O que significa vetor? Por um mosquito, né? Então, a partir do momento que a gente entende que tem um caso aqui, né, que foi transmitido começando dentro do estado, a gente se preocupa na possibilidade do mosquito estar transmitindo, inclusive, para outras pessoas. Essa preocupação se dá porque a pessoa que está internada, ela não viajou. Aparentemente, segundo o pessoal tem pesquisado, né, não houve uma história de viagem prévia. Por Já quê? são duas pessoas, né? Todas Isso, duas e na agora mesma a segunda localidade. pessoa, e isso sempre na cidade do Conde. Primeiro, muita gente me pergunta, doutor Fernando, o que é malária? Né? O que significa isso? É uma doença perigosa, uma doença que mata? Sim, dependendo do micro-organismo que está causando a doença. Por quê? A malária é uma doença causada por um micro-organismo que é um pouco mais complexo do que a bactéria comum, né? A gente chama de plasmódio. Existem algumas espécies de plasmódio. No Brasil, nós temos a principal delas, que é o que tem causado a doença aqui, que é o Vivax, Plasmodium vivax, que, graças a Deus, tem um quadro um pouco mais brando, né? Mas existe uma outra que a gente encontra mais, por exemplo, na região do Amazonas, que é a Plasmodium falciparum, que essa realmente teria uma preocupação muito maior por poder realmente evoluir para o óbito, né? O medo mesmo é essa doença começar a ser transmitida aqui dentro do estado pelos nossos mosquitos, vamos botar assim, né? Pelo vetor que você falou aí. Isso. Agora, doutor Fernando, me tira uma dúvida. É o mesmo mosquito que transmite a dengue, é o Aedes aegypti? Não. É um outro mosquito. O nome científico é o Anopheles, mas a gente conhece como mosquito prego. Muito parecido, é uma soca comum, né? Muito parecido. Diferente do Aedes aegypti. E é mais um, né? Nós temos já o mosquito palha, que transmite a leishmaniose. Agora o Aedes aegypti, que tem a dengue, a chikungunya, a zika. E em algumas outras regiões a febre amarela. E agora também a preocupação com o mosquito prego. Que a gente está vendo ali na imagem. Ali é o Aedes, né? E do lado tem o Anopheles, que é o mosquito prego. Não, ele até é menorzinho, né? Na imagem fica grandão assim, gente. Mas você imagina isso, o tamanho de uma muriçoca, pequenininho, né? Bem pequenininho. Que fica, às vezes, até difícil você identificar se é ou se não é. Agora, vamos falar sobre sintomas e também prevenção, porque tem muita gente bem preocupado, querendo se prevenir. Quem mora, principalmente no litoral sul da Paraíba, anda bem preocupado, né, sobre isso. A gente já sabe que o vetor da doença é o mosquito, que parece com um pernilongo e que pica as pessoas, principalmente no entardecer. E aí a gente quer falar sobre repelente. Funciona, doutor Fernando? Sim, alguns repelentes, sim, mas a gente tem umas orientações que vai até além do repelente, até porque nem todo mundo tem acesso, né? Nem todo mundo pode comprar o repelente. Como é um mosquito, geralmente quem pica é a fêmea do Anopheles e ela tem uma característica interessante, ela vai buscar sangue no finalzinho da tarde, para o início da noite ou no início da manhã. Então é um horário que as pessoas podem colocar uma roupa longa, né, uma camisa longa, uma calça, que podem usar mosquiteiros enquanto for dormir, por exemplo, procurar colocar até uma telinha que muitas vezes você compra bem baratinho no mercadinho de esquina, nas janelas. E
Uma característica que é o seguinte, da mesma forma que nós combatemos a água para o Aedes, a gente agora tem que também ter cuidado com a água parada, com tudo isso em relação ao anófeles. A diferença é que o anófeles também pode se desenvolver até mesmo em leito dos rios. Né? Portanto, as pessoas que moram ao redor dos leitos dos rios é que precisam realmente ter um cuidado muito maior. Tem ali no Previna-se, além do uso de repelente, para quem tem, né, essa condição, Isso. Tem repelente que é até um pouquinho mais caro, mas que eu usei muito durante a gravidez, que ele protege por 10 horas, mas o preço não é tão acessível. Mas, enfim, se você tem essa condição, é uma prevenção a mais. Isso. Agora, ele fala de banho em igarapés, em lagoas, águas paradas, aí o doutor Fernando acabou de explicar, porque ele fica ali também às margens dos rios, né? Isso. Então, é preciso ter cuidado também. E nunca se automedicar, porque me parece que os sintomas se confundem muito com doenças como gripe, enfim, né? Isso. No início do quadro, principalmente, né? Tem uma característica interessante que é o seguinte... as pessoas tendem a ter febres de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias. Por exemplo, você tem um febrão, vamos botar assim, 38,5, 39, 39,5. De repente, a febre simplesmente vai embora e você começa a se tremer e suar. E você só vai ter esse mesmo sintoma 2 ou 3 dias depois, dependendo da espécie, né? É uma característica muito interessante da malária, né? Além disso, dor de cabeça, dor no corpo, muito parecido com as outras... Falta de apetite, aquela apatia, Isso, queda do estado geral. Agora, no evoluir da doença, por quê? Uma característica interessante da malária é que ela ataca as células do sangue, né? As mesmas células que transportam oxigênio, por exemplo, que causam anemia quando elas são destruídas. Então, no evoluir da doença, a pessoa acaba realmente evoluindo com uma anemia muitas vezes grave. E também o que a gente chama de icterícia, que é aquela parte o amarelão no corpo, amarelão na parte branquinha do olho. É outra característica da doença, mas isso geralmente há um longo prazo, um prazo maior, né? Mas confunde. Doutor Fernando vai continuar aqui com a gente. Você pode participar do nosso papo através do nosso zap aqui no programa 991050400. Você não deixa de enviar a sua dúvida. Nosso assunto hoje aqui é malária. Já esclarecemos um monte de dúvidas, mas se porventura ficou ainda alguma outra dúvida aí, manda pra gente. Estamos falando sobre isso porque nos últimos dias, né, registramos 2 casos. Existem 2 pessoas internadas com o quadro de malária, pessoas que as informações corroboram de que não viajaram para nenhum lugar do mundo que tem incidência de malária. Então, significa dizer que existe esse vetor circulando aqui no nosso estado. Tem de se acreditar isso, né, doutor Fernando? E aí é preciso muita informação para você nem entrar em pânico e ajudar a acabar com o vetor, que é o mosquito, que você também já aprendeu que não é o mesmo que transmite a dengue, zika, chikungunya, que é o Aedes aegypti. Não é. É o conhecido popularmente como mosquito prego. Tô certo, doutor Fernando? Isso mesmo. Ele vai continuar aqui conosco e a gente vai perguntar daqui a pouquinho. Feito um exame específico para se diagnosticar malária? Ou o quadro é clínico? Essa é uma das dúvidas que a gente vai esclarecer daqui a pouquinho, tá? Vamos voltar a falar agora sobre malária no quadro Sua Saúde. Doutor Fernando estava conversando conosco no intervalo comercial e muitas dúvidas chegaram pra gente. A Flávia, por exemplo, de Água Fria, ela diz o seguinte pra gente, doutor Fernando. A malária não tem vacina que previna? Não. Estava se desenvolvendo a vacina para uma espécie, que é aquela que eu te falei que era mais complicada, mais perigosa, que é a falcíparo. Ficou até de se testar essa vacina agora em 2018, mas até agora não temos existe, evidências, né? A Josineide do Conde, inclusive, ela está onde os 2 casos foram registrados. Certamente está bem apreensiva, né, Josineide? Ela gostaria de saber se a malária pode ser transmitida por contato. Não, de forma alguma. É a grande característica dessas arboviroses e doenças causadas por transmissão de vetores, claro. Eu falei o nome arbovirose, mas não é por vírus, tá? É sempre assim, uma pessoa doente, um mosquito vai ali, pica aquela pessoa e automaticamente o mosquito adquire também a doença. E quando ela pica uma outra, ela transmite essa doença para essa outra pessoa. Esse é o ciclo de transmissão da malária. Então não há transmissão por contato, por secreção, nada disso. É importante a gente falar de sangue contaminado, mas aí muita gente pensa assim, mas eu vou na manicure, eu não sei. Não, tipo alicate de unha, essas coisas assim com contato, não, né, doutor? Mas uma transfusão de sangue, talvez...
Teoricamente, a transfusão de sangue teria risco, por quê? Porque a malária ela fica dentro daquela célula que a gente chama de glóbulos vermelhos, né? Então, teoricamente, numa transfusão, no momento que passa esse glóbulo vermelho de um paciente para o outro, poderia levar o plasmódio, um bichinho, né? Mas isso, em teoria, a gente tem muita segurança hoje na transfusão de sangue no Brasil. Então, é uma coisa que a gente não se assusta tanto. É mais difícil, né? Bem mais raro. Eu deixei uma pergunta, agora até eu já fiquei na dúvida com relação a isso, né? Repelente caseiro resolve? Olha, essa é uma pergunta bastante difícil, porque o mosquito prego, a gente tem mais de 50 espécies no Brasil, mais de 400 espécies diferentes desse mosquito no mundo, né? Então, muita coisa que a gente tem é da região ali do Amazonas ou da África, né? Aqui é muito novo pra gente, até a espécie de mosquito aqui ainda é muito novo pra gente. Então, em teoria, eu acho que o que a gente puder usar é válido, sabe, Fernandinha? Um repelente natural é válido. Tem gente que usa algumas substâncias à base de cravo da Índia. Eu acredito que seja válido e que vale a pena. O que não pode é a gente esquecer que o problema existe, né? E não se cuidar, não se proteger e proteger os nossos. Exatamente. Eu deixei uma pergunta também sobre a questão do exame. Existe um exame específico que se detecte malária? Existe. Na verdade, a gente lança mão de 2 exames. Um é um teste rápido, né? Que é feito, o próprio nome já diz, né? Tira o sanguezinho e vê lá se é positivo ou negativo. E o outro, que é o mais importante, é um que a gente chama de gota espessa. Por que é mais importante? Porque o próprio nome diz, pega uma gotinha de sangue, né? Coloca na lâmina e se lê com o microscópio. Por que esse exame é mais importante? Porque ao se olhar o micro-organismo, pode se identificar a espécie. E o tratamento, Fernandinha, é de acordo com a espécie. Entendi. Então, cada espécie tem um tratamento específico. O que foi detectado aqui é o Plasmodium vivax. 80% dos casos de Plasmodium no Brasil de malária no Brasil são causados por esse mesmo tipo de micro-organismo, que, ainda bem, é um pouco mais brando, né? Mas, por exemplo, se fosse o Plasmodium falciparum mais grave, aí a gente teria uma preocupação ainda maior. E o tratamento seria outro. A Cláudia tem outra dúvida aqui. Ela quer saber qual é a diferença entre chagas e malária. A gente começa pelo inseto, né? Um é o barbeiro e o outro é o prego, né? E eu também, micro-organismos que são diferentes, os sintomas são diferentes. A chaga, a gente lembra muito do coração, né? Do coração chagásico. São coisas realmente diferentes. Embora a malária, no avançar da doença, ela pode também atacar alguns órgãos. Sabe qual é o primeiro órgão que a malária ataca? É o fígado. Por isso que é complicado esse tempo em que a pessoa sofre a picada e que aparecem os sintomas. Porque na hora que ele sofre a picada, o bichinho vai para o fígado. E muitas vezes ele pode passar 30 dias ali se desenvolvendo, só para depois começar o ciclo de transmissão. Ele passar, voltar para o sangue e o mosquitinho ali picar e transmitir para outra pessoa. Então, o primeiro grande órgão é o fígado e muitas vezes é o que faz com que a gente desconfie da doença. Outra dúvida com relação à telespectadora perguntando se febre amarela também pode estar confundindo com malária a questão dos sintomas. Não. A febre amarela eu acho que é um quadro mais preocupante ainda. Sim. Primeiro, a transmissão, né? Ele é transmitido pelo Aedes aegypti, né? Não é pelo mosquito prego. E outra coisa é que a febre amarela, 25% em média de pessoas que pegam a febre amarela acaba evoluindo de uma forma grave. E desses, metade pode morrer. Entendi. E não tem um tratamento específico contra esse vírus. A malária não, tem um tratamento específico. Então são por isso que é importante diferentes. Vacinar no caso da febre amarela para as situações. Mesmo. Tem toda uma condição para você ser vacinado contra a febre amarela, tá? A Edileza já traz um relato pra gente. Ela diz que há 4 dias está com muita dor no corpo, febre, calafrios, na parte do tórax, está sentindo muita dor, um cansaço, né, uma fadiga grande, e ela está bem preocupada. Esse quadro assim, doutor Fernando, pode ser sintomas de muita coisa. Aí né? entra a importância de saber onde ela mora, os hábitos, e inclusive o trabalho, né? Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que trabalha, um trabalhador que trabalha na construção civil, que tem contato com água, pisando em lama, que adquire um quadro desse, com esses sintomas, a gente também passa a pensar em quê? Em leptospirose, por exemplo, né? Aquela doencinha do rato.
Então, é importante saber onde mora, o que faz e, claro, ser avaliado por um profissional para direcionar isso. Ainda bem que tem o exame, o teste rápido que diz positivo ou não e depois a gota espessa para poder dizer qual é a espécie, né, do mosquito. A Zefinha, que está morando no Vista Alegre, ela está bem preocupada porque a filha dela é 16 anos, desde sexta-feira está apresentando febre muito alta de 40,3, é uma febre altíssima, não é, doutor Fernando? E ela disse que levou para a UPA do Valentina, mas está tendo febre, dor de cabeça, a médica disse que era sinusite, mas ela está preocupada porque as dores não passam, continua tendo febre, dor, tontura. Então, assim, quando a gente tem a notícia de uma doença que não é comum ao nosso estado, né, que tem como sintomas bem generalistas de outras doenças, aí todo mundo fica muito preocupado. E é importante dizer que nós estamos também no meio de muitos casos de dengue. Esse quadro está mais parecido de dengue do que qualquer outra coisa, né? Então, é importante orientar a população nesses quadros que a gente chama de febris, né? Sempre que vem com febrão, febre alta, com dor no corpo, primeira coisa, aumentar a hidratação, né? Porque se for dengue, você se protege, se for chikungunya, você se protege. A simples hidratação já tem um impacto muito, muito grande. Tomar muita água, tomar muito líquido e ficar atento. Ó, dona Zefinha, não está melhorando, volta lá, né? Não pode achar, não, é porque eu já fui. Já foi nada, vai quantas vezes for preciso. Tem uns sintomas que são importantes ela prestar atenção. Dores de barriga, né? Vômitos, se sair manchas no corpo. E se a pessoa começar a ficar muito mole e numa medida de pressão, essa pressão estiver baixa, aí é importante correr realmente numa unidade de pronto atendimento. Agora, que pode ser a dengue de uma forma até grave. Entendi, doutor Fernando. Quando a gente fala em dengue, a gente sabe que tem um tempo para se manifestar, que se você faz no início, nem detecta. No quesito da malária, em sendo malária, nos primeiros sintomas, chegou lá, fez o teste rápido, já acusa? Não, o teste rápido tem um tempo também, mas a gota espessa acusa até mesmo no mesmo dia, porque, como te disse, no momento que tem os sintomas, é porque o micro-organismo está no sangue. Entendi. E a gota espessa vai olhar o micro-organismo no microscópio. E já vai identificar. Isso. No caso da dengue é um pouquinho mais complicado, porque tem que esperar 6 dias para o teste positivar, por exemplo, né? Entendi. Olha, muito bom trazer o doutor Fernando aqui, infectologista, porque explica tudo de uma maneira que todo mundo entende e acalma a gente, que é o melhor de tudo. Obrigada por ter vindo. Boa semana, viu, doutor Fernando? Ó, é o seguinte, depois do intervalo comercial, a gente continua com muita informação aqui no Mulher Demais. O Hugo vem trazendo informações e sempre serviços no quadro Últimas Notícias. Você já mandou foto pra gente aqui no 991050400. Quem sabe não aparece aqui já no próximo bloco, porque tem o meu momento. A gente volta já.